A nossa equipe de trabalho é composta por mim, Ariana, por Débora e por Maria Eduarda. Atualmente, sabe-se que um dos principais setores da economia no Brasil é a pecuária, que gradualmente vem crescendo e se desenvolvendo por meio da melhoria na capacitação profissional e das técnicas de manejo. Dentre estas estão o manejo de crias, o manejo de pastagens, o manejo nutricional, o manejo sanitário e, principalmente, o manejo reprodutivo. Para adentrarmos no tema do nosso trabalho, é necessário fazer uma abordagem sobre alguns conceitos. Comecemos então por reprodução. O que é reprodução? Reprodução é a capacidade de um organismo gerar novos indivíduos idênticos ou semelhantes a si mesmo, e assim garantir a sobrevivência da sua espécie. Sendo assim, o manejo reprodutivo, falado anteriormente, se resume na aplicação de técnicas e procedimentos que possibilitem de forma direta e indireta a reprodução eficiente dos animais, tendo por base a sua relação com a natureza ou sua adaptação harmônica com o ambiente artificial, aos quais são submetidos por necessidades inerentes ao sistema produtivo. E para essas técnicas serem eficazes, requer não só o conhecimento da anatomia, mas também da fisiologia da reprodução. Então, o que é fisiologia da reprodução? A fisiologia, na verdade, de maneira geral, estuda o funcionamento do organismo. No caso de nossa equipe, como iremos tratar sobre a fisiologia da reprodução, aprofundaremos no funcionamento dos órgãos ligados à reprodução dos suínos. O conhecimento da fisiologia da reprodução é imprescindível para a compreensão de certos eventos, pela produção, por exemplo, do ócito, da ovulação, pelo comportamento sexual das fêmeas, além dos processos ligados à fisiologia da reprodução dos machos também. Mas por que se preocupar em estudar sobre a reprodução de suínos? O rebanho mundial de suínos cresceu muito nos últimos anos. Portanto, atualmente, a suinocultura é uma das atividades da agropecuária mais difundidas e reproduzidas no mundo. E devido a esse crescimento exponencial, podemos presumir que a carne de porco é uma das carnes mais consumidas no mundo todo. E como o mercado está cada vez mais exigente, para suprir essa necessidade, a carne deve ser de qualidade e ser produzida oferecendo segurança alimentar aos consumidores. Os resultados mercadológicos só poderão ter rentabilidade se forem estabelecidos padrões de bem-estar animal que levem em conta as condições ambientais e sanitárias para um bom desenvolvimento da fisiologia dos suínos e, assim, garantindo uma boa saúde através de diagnóstico e controle de várias doenças, inclusive aquelas doenças que estão relacionadas à fisiologia reprodutiva. Esse controle da reprodução dos mamíferos é feito por dois sistemas separados, o sistema nervoso central e o sistema endócrino, sendo que o hipotálamo liga esses dois sistemas por meio do sistema porta-hipotálamo-hipofisário, coordenando, assim, as funções das gônadas. Mensageiros químicos, fatores de crescimento e sistemas regulatórios parácrinos e autócrinos também desempenham essa função. Os sistemas nervoso e endócrino iniciam, coordenam ou regulam as funções do sistema reprodutivo. Então, o sistema endócrino utiliza-se de mensageiros químicos ou hormônios para regular processos orgânicos mais lentos, como, por exemplo, o crescimento e a reprodução. Portanto, a interação entre os dois sistemas é fundamental para o nascimento e a criação de uma prole saudável. Não podemos falar de fisiologia sem falar de hormônio. O que seria então o hormônio?
O hormônio é uma substância química, fisiológica, orgânica, sintetizada e secretada por uma glândula endócrina transportada pelo sangue. Os hormônios servem para inibir, servem para estimular ou regular a atividade funcional de seus órgãos ou tecidos-alvo. Já os fatores de crescimento são substâncias, sendo que a maioria de natureza proteica, que, juntamente com os hormônios e os neurotransmissores, desempenham uma importante função na comunicação intercelular. Eles controlam o crescimento e o desenvolvimento de diversos órgãos, tecidos e células em cultivo. Diferentemente dos hormônios, eles são produzidos e secretados por células de diferentes tecidos para se difundirem por meio das células-alvo. A atividade gonadal está sob o controle dos hormônios proteicos e peptídicos do hipotálamo e da hipófise anterior, que é a adenohipófise. A adenohipófise produz hormônios proteicos importantes no controle da reprodução, que são o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, o hormônio luteinizante, que é o LH, e um terceiro hormônio chamado de prolactina. O FSH desempenha um papel mais dominante durante o crescimento dos folículos e o LH desempenha um papel mais dominante durante os estágios finais da maturação do folículo, através da ovulação. A prolactina é o terceiro hormônio produzido na adenohipófise, que é importante no processo reprodutivo, principalmente por causa de seu efeito na glândula mamária e na lactação em mamíferos. Devido à origem comum embrionária, o hipotálamo possui uma conexão direta com a neurohipófise, além de ser um centro importante para o controle da reprodução. O hipotálamo, então, ele regula o apetite, a temperatura e integra, assim, a atividade do sistema nervoso autônomo. O hipotálamo e a adenohipófise são capazes de responder a um aumento sustentado na secreção de estrógeno pela secreção aumentada de gonadotrofinas, resultando em uma relação denominada de feedback positivo. O principal padrão excretor de gonadotrofinas é o pulsátil. Como que seria esse padrão pulsátil? Ele é caracterizado por flutuações dessa secreção no intervalo de mais ou menos de 1 a 2 horas. Só que esse padrão ele é orientado pela secreção também pulsátil do hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH, do hipotálamo. Em geral, o sistema de pulso para a secreção de gonadotrofinas é aumentado na fase folicular e diminuído na fase lútea do ciclo estral. O objetivo dessa onda de gonadotrofina é induzir alterações no folículo para levar à sua ruptura, que seria a ovulação, igual a gente pode perceber muito bem na figura 1, que é uma representação esquemática da ovulação nos animais domésticos. Essa duração da onda de gonadotrofina é relativamente curta, geralmente ocorre entre o período de 12 horas a 24 horas, porque o principal fator que orienta a resposta, o estrógeno, ele diminui em concentração conforme os folículos respondem a essa onda de gonadotrofina pré-ovulatória. A secreção, então, de gonadotrofinas é modificada pelo processo de feedback negativo dos hormônios esteroides ovarianos, que são os estrógenos e a progesterona. Com o tempo, esse efeito desses hormônios, suprime a secreção de gonadotrofina. O controle da secreção de gonadotrofinas no macho, ele é similar ao da fêmea, tendo pulsos de GnRH que surgem também no hipotálamo e afetam a secreção pulsátil das gonadotrofinas. Isto, por sua vez, provoca, então, a secreção de testosterona dos testículos, que também é de uma forma pulsátil. Só que há uma importante diferença entre os sexos, é que a necessidade de feedback positivo para a liberação de gonadotrofinas em machos, ela não existe. A formação do folículo se inicia com o ovócito primário,
que está envolvido por uma única camada de células epiteliais achatadas, o folículo primordial. Depois, uma camada de células cuboides, cúbicas, ou colunares, forma o folículo primário. A seguir, por um epitélio estratificado, forma-se o folículo secundário. E, finalmente, por células que delimitam uma cavidade cheia de líquido, que é o antro folicular, forma-se o folículo terciário ou vesicular. O desenvolvimento folicular completo e a ovulação dependem do estímulo do ovário pelo hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteizante, provenientes da hipófise. Receptores de FSH e LH desenvolvem-se na granulose e na teca. O início do folículo antral é marcado pelo surgimento do fluido que começa a dividir a granulose. O estrógeno tem efeito na formação de receptores adicionais para a FSH conforme o folículo se desenvolve. Na fase final, o FSH e os estrógenos iniciam a formação de receptores de LH na granulose, enquanto os receptores de FSH começam a diminuir. Nos últimos estágios de desenvolvimento, o folículo fica progressivamente sob o controle do LH, quando ele atinge o auge do seu crescimento final até o ponto de ocorrer a ovulação. Aqui na figura 3, temos o corpo lúteo representado em um ovário de uma mulher. Nessa imagem, vemos o ovário aumentado com um corpo lúteo grande. O cisto de um corpo lúteo é essa parte amarela e o ovário é a parte de baixo. O corpo lúteo nada mais é que um cisto derivado do folículo ovulatório, o qual secreta progesterona após a liberação do óvulo. Pode aparecer depois da ovulação e é parte fundamental para que a gravidez aconteça. Aqui temos os ciclos reprodutivos das porcas. A porca possui um ciclo estral que é dividido classificamente em fases que representam tanto os eventos comportamentais quanto gonodais. Os estágios do ciclo estral é proestro, que é a fase proliferativa, que é de 2 dias. Esse período é de desenvolvimento folicular, ocorrendo subsequente à regressão lútea e terminando no estro. O estro, ou cio, é de 2 a 3 dias. É o período de receptividade sexual, período em que a marrã aceita o cachaço, Período em que a porca aceita o macho. O metaestro é a fase regressional, de 2 a 3 dias. É o período de desenvolvimento inicial do corpo lúteo. O diestro é a fase luteínica, de 14 a 15 dias, período da fase madura do corpo lúteo. E ainda a fase anestro, que seria uma fase de inatividade sexual, ou lactacional e patológico. A terminologia clássica não é particularmente útil para os animais domésticos. As terminologias comuns utilizadas para os animais domésticos envolvem tanto as divisões comportamentais quanto as gonodais. O ciclo pode ser descrito de uma forma comportamental, indicando o momento em que os animais estão em estro, ou não, incluindo as fases de proestro, metaestro e diestro. O ciclo também pode ser descrito com referência à atividade ovariana, caso a diferenciação dos folículos e do corpo lúteo seja possível. Os animais podem estar na fase folicular, que é proestro e estro, ou na fase lútea, metaestro e diestro. Nos equinos, em função da identificação do corpo lúteo por palpação transretal ser relativamente difícil, as éguas são classificadas pelo seu comportamento sexual, estro ou não estro. A classificação comportamental também é utilizada para outras espécies domésticas, incluindo caprinos, suínos e ovinos, em função da dificuldade de determinar o estado ovariano. Nessa tabela, podemos ver como cada parte do corpo da porca, dos órgãos da porca, se desenvolve durante cada fase do ciclo estral dela. No proestro, o ovário apresenta folículo com cerca de 1,5 centímetros, sendo o principal hormônio durante essa fase o estrogênio. O útero tem o seu tamanho aumentado de volume e a cérvix começa a relaxar.
aparecendo o muco. Já a vagina e a vulva inicia hiperemia e edema. A hiperemia, no caso, ela fica inchada, vermelha, nessa fase do ciclo. Já o comportamento é inquietação, urina com maior frequência, montam sobre outros animais, não aceita ser montada, ela ainda não está receptível. No estro, o ovário apresenta um folículo com um tamanho maior ainda, com 2 centímetros, de fácil ruptura, e o principal hormônio ainda é o estrogênio. Os níveis de estrogênio durante essa fase estão em um nível bem alto. O útero é maior e o relaxamento e a cérvix possui relaxamento completo, com um muco mais intenso. A vagina e a vulva é edematosa, congesta, com muco corpioso. Já o comportamento durante o estro, todos os sinais de proestro ainda estão mais evidentes e o animal aceita a monta com complacência. Já no metaestro, o ovário apresenta o corpo hemorrágico, que vai dar origem ao corpo lúteo. Depois, ainda tem o principal hormônio é o estrogênio, só que nessa fase ele está em queda e a progesterona é que vai se elevar a uma troca, enquanto a queda do estrogênio, a progesterona acaba subindo por causa do ciclo estral. O útero já inicia uma flacidez e pode alternar a contração. Já a cérvix inicia o fechamento. A vagina e a vulva ficam pálidas e secas, com pouco muco. E o comportamento durante essa fase é de tranquilidade. Já na fase de diestro, o ovário já apresenta sim o corpo lúteo e o principal hormônio é a progesterona. O útero está flácido, a cérvix fechada, a vagina e a vulva ficam pálidas e secas e o comportamento continua sendo de tranquilidade. Nessa tabela já está mais detalhado sobre cada hormônio e a função de cada um deles. Os principais hormônios, que são o hormônio luteizante, que é o LH, que é sua origem na hipófise, a principal função dele é provocar a ovulação, ele faz a formação e a manutenção do corpo lúteo. Já o hormônio liberador das gonadotrofinas, que é o GnRH, a sua origem é do hipotálamo. A função dele é de estimular a liberação do FSH e o LH. Já o hormônio folículo estimulante, o FSH, também tem origem na hipófise. E a função dele é provocar o desenvolvimento folicular e a secreção de estrógenos. Também tem o estradiol, que é do ovário, estimulando a manifestação do cio e liberação de LH. A progesterona, que também vem do ovário, ela faz a manutenção da gestação. A prostaglandina F2-alfa, que também tem a função de hormônio luteolítico, que controla a duração do corpo lúteo e do ciclo estral. E a prostaglandina, ela tem um papel essencial quando quando a fêmea já está gestante. A prostaglandina faz com que o corpo dessa gestante não continue ovulando, porque já há presença do feto. A ocitocina tem origem no hipotálamo e a função dela é promover a contração da musculatura lisa do útero e das tubas uterinas. Ela exerce uma ação muito importante na ejeção do leite durante a lactação. Nessa figura, temos a representação esquemática do cio na fêmea suína. Mostra os estágios do ciclo estral da suína, e mostra como é feito o diagnóstico para saber se ela está no cio ou não. O estrogênio do folículo antral em desenvolvimento é o hormônio necessário para a receptividade sexual em todos os animais domésticos. A progesterona, proveniente tanto da granulose do folículo pré-ovulatório
quanto do corpo lúteo também é importante para o estro em alguns animais. A exposição anterior ao estrogênio torna a fêmea atraente ao macho, mas não causa receptividade sexual. O estro necessita de uma exposição adicional à progesterona. O estro geralmente é mantido por mais de uma semana durante o desenvolvimento da fase lútea. Em outras espécies domésticas, a progesterona é inibitória para a manifestação do estro. A importância de exposição prévia à progesterona para a manifestação do estro foi sugerida para o gado leiteiro em função da observação de uma incidência reduzida de estro durante a primeira ovulação pós-parto, dias 15 a 20, mais ou menos. Redução total de progesterona ocorre em vacas imediatamente anterior ao parto e, nessa situação, os animais não teriam sido expostos à progesterona durante 2 a 3 semanas. As porcas também apresentam uma incidência reduzida de estro na primeira ovulação, que normalmente não ocorre até o final da amamentação. Em geral, não antes de pelo menos 45 dias após o parto. Como fazer o diagnóstico do estro? Durante o estro, a porca apresenta alguns sinais, como perda de apetite, o olhar fica brilhante, orelhas levantadas, lombo arqueado e a cauda levantada e balançando. E esses são alguns sinais de quando ela está no estro. Aqui podemos ver as regiões do corpo da porca onde é feito o diagnóstico do estro. Aonde está circulado é aonde vai ser tocado nela, né? Vai fazer vários toques na porca para identificar se ela está no estro, se ela está preparada para receber o macho. Nessa imagem, temos exemplos de como é feito o diagnóstico na porca para saber se ela está no estro. Para detectar o cio, ou o estro, né, é feito um procedimento, né, que acontece da seguinte maneira. A fêmea é levada até o macho e eles são colocados frente a frente. Normalmente é usado um cachaço acima de 10 meses que não seja agressivo. A tarefa é iniciada 1 hora após eles terem se alimentado. Um dos testes que é feito é o teste de pressão da lombar, como mostra na imagem. Esse teste é feito imediatamente após mostrar o cachaço à porca. Outro tipo de teste também que é feito, que também podemos ver nessa imagem, é a massagem sendo feita no flanco. Você vai massagear o flanco e pressionar. Pode ser com as mãos ou também cavalgando em cima da porca, como podemos ver. Quando ela está em cio, ela fica rígida, fica parada e treme as orelhas e demonstra interesse pelo macho. Após detectar o cio, é necessário respeitar um período mínimo para poder realizar a monta ou inseminar essa porca. Após o teste de pressão realizado na marrã, apresenta-se o macho à fêmea, que será atraído por ela através dos atrativos feromônios femininos. Feromônios são compostos químicos que permitem a comunicação entre os animais através do sistema olfatório. Os feromônios possuem diversas fontes teciduais, sendo as principais as glândulas sebáceas, o trato reprodutivo e o trato urinário. Eles são detectados através do órgão vômero-nasal pelo reflexo de Fleming, que é a reação que facilita a sua percepção e os cheiros. O reflexo de Fleming refere-se à elevação da cabeça e à ondulação do lábio superior dos animais, permitindo ao macho identificar as oportunidades de acasalamento. O termo puberdade é usado para definir o início da vida reprodutiva. Nas fêmeas, embora o início da atividade sexual, como nos animais domésticos, ou o primeiro sangramento menstrual, como nos primatas, sejam utilizados como início da puberdade, a definição mais precisa é o momento da primeira ovulação. A puberdade da marrã ocorre entre 5 a 7 meses, sendo que essa idade sofre influência da nutrição, do ambiente social, do peso, da raça, da sanidade e do manejo.
A puberdade do macho acontece quando ele se torna capaz de produzir uma quantidade suficiente de esperma para emprenhar uma fêmea. A puberdade no cachaço ocorre com 125 dias de vida. O comportamento de monta com 5 meses. A primeira ejaculação ocorre entre 5 a 8 meses. O número de espermatozoide e o volume ejaculado aumentam nos primeiros 18 meses. O ciclo espermático é em média de 34,4 dias. A senescência reprodutiva não é reconhecida nos animais domésticos. Isso ocorre parcialmente devido a algumas espécies domésticas terem seu ciclo de vida encurtado por razões econômicas ou humanas. Um fenômeno como a menopausa, que ocorre nos humanos, por exemplo, claramente não ocorre nos animais domésticos. A síntese de estrógenos pelo embrião é uma forma pela qual o endométrio pode ser informado da presença de um embrião. Chamamos isso de reconhecimento materno. Animais domésticos, como os suínos, são mais dependentes das secreções uterinas para a manutenção da gestação do que os primatas. Além do papel essencial do provedor de nutriente e oxigênio para o metabolismo embrionário, a placenta funciona como um órgão endócrino. Uma das mais importantes funções da placenta é a produção de progesterona. A produção do estrógeno, ao contrário da progesterona, requer interação entre o feto e a placenta. O sistema reprodutivo masculino é constituído por vários órgãos individuais que agem em conjunto para produzir espermatozoides e depositá-los no trato reprodutivo da fêmea. Os órgãos genitais são constituídos de 2 testículos, cada qual sustentado dentro do escroto pelo cordão espermático e pelo músculo cremaster externo, 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, glândulas sexuais acessórias e o pênis. A testosterona é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos e dos caracteres sexuais, da modulação do libido e do comportamento. As células de Sertoli têm diversas funções, tais como controle da maturação e controle da migração das células germinativas. Também são envolvidas no controle da passagem de secreções entre os compartimentos tubulares e intersticiais, formando a barreira hematotesticular. As células de Sertoli exercem papel vital para a regulação da espermatogênese. A espermatogênese é um processo no qual as células germinativas entram em divisão, diferenciação e meiose para dar origem a espermátides haploides. Ela ocorre nos túbulos seminíferos. A espermatogênese geralmente é dividida em 3 grandes eventos, sendo eles a espermatocitogênese, a meiose e a espermiogênese. Os eventos da espermatogênese dependem da funcionalidade das células de Sertoli e das células de Leydig. Hormônios masculinos. O hormônio folículo estimulante, FSH, tem estrutura de glicoproteína e tem por função, nas fêmeas, estimular o crescimento folicular e, nos machos, estimular a espermatogênese. O hormônio luteinizante, LH, tem estrutura também de glicoproteína e, por função, ele estimula a ovulação e a luteinização do folículo nas fêmeas e estimula a secreção de testosterona nos machos. Fatores que influenciam na qualidade espermática. Score corporal é a avaliação realizada de acordo com a visualização e palpação da deposição de gordura e cobertura muscular de determinadas regiões do animal, de forma a estimar o seu estado nutricional. Idade. Animais muito jovens não possuem produção espermática constante. Frequência de coleta. Coletas realizadas diariamente prejudicam a produção espermática e a maturação dos espermatozoides. Estado nutricional. Uma nutrição pobre reduz o consumo de energia e proteína. Com isso, a produção espermática e o desejo sexual são prejudicados. O tamanho do testículo. Testículos grandes possuem maiores quantidades de túbulos seminíferos produtores de espermatozoides. Ambiente. Estresse calórico e ambiente insalubre. A genética, por sua vez, exerce influência sobre a qualidade dos espermatozoides. Conclui-se, então, que o estudo da fisiologia reprodutiva dos suínos é de extrema importância tanto para a suinocultura, pois influencia diretamente na eficiência reprodutiva do plantel,
quanto para nós, acadêmicos de medicina veterinária, porque contribui para o conhecimento técnico-científico a respeito da atividade reprodutiva da espécie em estudo.